o mundo, as pessoas, com essa graça tão maravilhosa. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós queremos, ó Paizinho, te agradecer, em nome de Jesus, por esta oportunidade, ó Pai, que Tu nos preparou para estarmos aqui reunidos, para juntos, ó Pai, aqui te louvarmos, para juntos, ó Pai, aqui te adorarmos, porque o Senhor tem separado, ó Pai, um povo para ser Teu adorador. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, porque Tu tens, ó Pai, a cada dia confirmado nas nossas vidas este prazer de estarmos, ó Deus, reunidos em nome de Jesus para te louvar. E, ó Paizinho, queremos te suplicar em nome de Jesus que Tu conduz, ó Pai, esta reunião e que aqui, Senhor, nós possamos mostrar aquilo que Tu tens dado a cada um de nós, que é a graça de Cristo. Por isso, ó Pai, desde já te pedimos por aqueles que ainda não te conhecem, que eles sejam, ó Pai, alcançados por Ti. Tocas, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que ela não volta vazia. E o intuito esta noite, ó Pai, é que a Tua palavra seja pregada. Por isso, ó Pai, nos guarda, nos protege e direciona, ó Paizinho, aqui esta reunião. Pois é no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, muito mais, Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, muito mais, Deus.
todo mundo sentadinhos, aquietai-vos, né? Tudo é para Ele, é dele e só Ele, né? Amém. Nós estamos alegres e queremos somente agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui para fazermos aquele ide de Jesus, né? Sim. Pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa finalidade, de estarmos aqui alegre, contente, feliz, porque estamos fazendo o ide de Jesus. Se o culto terminasse agora, eu estaria abastecido. Pelos hinos que eu vi, né? Por tudo Deus falou ao meu coração. Eu acho que quem estava prestando atenção, a letra dos hinos, Deus falou tranquilamente com cada um de nós, né? Irmãos, nós não merecemos nada. Essa é a realidade. Nós não merecemos nada. É pela bondade e a misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Quem éramos nós? Né? Mas hoje nós estamos felizes, nós estamos alegres e nós temos que somente agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, o Senhor ter nos atraído com a sua morte e a sua ressurreição. Amém. E termos ouvido a sua palavra, termos aceitado, cremos nessa palavra e temos vivido essa palavra, vamos permanecer na palavra, porque Deus é bom e é misericordioso. Obrigado. Nós só temos que agradecer a Deus e dizer obrigado, Jesus, porque um dia nós fomos atraídos pela tua morte e pela tua ressurreição. Sim. E nós só temos que agradecer a Deus. No livro de João 5:24, diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então nós queremos dizer que você nesta noite é bem-aventurado. Aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa te incomodar. Que a palavra de Deus pode chegar até o teu coração. Aleluia. E você aceitar, crer verdadeiramente que a palavra de Deus Glória a Deus. restaura a vida. Que a Aleluia. palavra de Deus levanta. Que a palavra de Deus dá ânimo ao homem para continuar. Deus, A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz vida para aqueles que creem verdadeiramente e que acreditam nessa palavra. Então você nessa noite está tendo a oportunidade de ser bem-aventurado, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E quem crê tem a vida eterna. Por isso que nós estamos aqui. Estamos dizendo nós temos a vida eterna, porque nós cremos nessa palavra. Fomos atraídos pela sua morte e pela sua ressurreição. E somos felizes, estamos dizendo aqui, Jesus te ama, está interessado na tua vida. Que você possa ter um verdadeiro encontro na pessoa bendita de Cristo Jesus, para que você se torne um verdadeiro adorador. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Crucificação do Senhor Jesus. Porque o irmão Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, se alguém não ama o Senhor Jesus, ele seja maldito. Se alguém não ama o Senhor Jesus, ele seja amaldiçoado. Palavra forte, né, irmãos? A gente não gosta de palavra forte. A gente gosta do Salmo 23, do Salmo 1. A gente gosta das bem-aventuranças. A gente não gosta de palavra forte. Mas é interessante que como é que o Senhor me ensinou acerca da justiça? Como é que ele tem me ensinado acerca da justiça? Da seguinte forma, o método que Deus usou para me ensinar com relação à justiça. Como a justiça ela é
ela não pode ser driblada. Até hoje, eu estou com uma empresa que a gente fundou na época da nossa início, a gente fundou uma empresa, e essa empresa ela não foi adiante porque era sociedade. A gente rompeu a sociedade, era uma sociedade de 2, depois passou a 3, voltou a ser 2 e rompeu a sociedade porque não dá. Não dá para caminhar 2 que não concordam com a mesma coisa. A gente rompeu. E por infantilidade a gente não declarou empresa sem movimento. E isso foi gerando débitos, porque se você não declara movimento, obviamente, você é como se ela estivesse nativa, você teria que pagar alguns tributos. E como a gente não pagou, acumulou. E na hora de pagar, o meu sócio caiu fora, disse, o débito não é meu. E aí sobrou para mim. Eu ainda andei pagando, era alta a dívida, eu andei pagando algumas coisas, mas depois eu vi que ficava muito pesado para mim. E parei de pagar. A gente está declarando sem movimento essa empresa, aquele débito está lá, a gente pretende pagá-lo para que a gente dê baixa nessa empresa que não funciona mais. Mas eu aprendi que o governo, ele tem leis. E se você não andar segundo as leis do governo que rege o nosso estado, você vai ser punido. E punido com multa alta, severa. A gente tem alguns órgãos, como o SEMAS. Uma vez eles acharam, mudou a legislação, as empresas que trabalhavam com domes sanitários, com produtos das residências, não poderiam trabalhar com agrícola. E eu despercebidamente tinha um frasco seco de produto agrícola lá no meu escritório, no meu depósito, e uma senhora foi fazer a vistoria, ela disse, eu vou lhe multar com R$2.500 porque você não pode trabalhar com produto agrícola. Eu disse, meu Deus, minha senhora, um tubo frasco da época que eu trabalhava, mudou a legislação, eu vou lhe multar. Mas ela olhou para mim e viu que eu era um fundo de quintal, disse, eu não vou lhe multar, mas bota a sua casa em ordem, você não pode ter sequer um tubo, porque eu vou lhe multar. Então, R$2.500 e a mordida dói. Se você for no trânsito e se seu carro estiver com o farol queimado, se a sua habilitação não estiver em dias, você vai ser multado. Algum guarda corrupto pode aceitar um trocado seu, mas se for no rigor da lei, você vai ser multado, não importa. Até um dia eu ia sem habilitação, esqueci a habilitação em casa, não, acho que botei no bolso da blusa, não lembro bem. Aí cheguei numa rodovia, o guarda me parou. Cadê a habilitação? Eu falei, seu guarda, me multe por ausência. É baratinho, eu não vou em casa buscar não. Na época, R$47. Aí ele lavrou a multa, e quando ele terminou de lavrar a multa, eu comecei a conversar com ele e relatei que fazia serviço para a corporação dele. Por que você não me disse que eu não teria multado? Se eu queria que o senhor multasse para eu não ser tão esquecido. Todas as vezes que eu esquecer, eu lembro dessa multa. Então, pode me multar. Eu quero ser multado. Porque quando você é punido, você corrige, é uma correção, uma disciplina. É a mesma coisa que corrigir um filho. Então, gente, em nome de Jesus. Será que Deus é mais justo do que o nosso Estado? O que vocês acham? Sim. Será que Deus é mais correto do que o nosso governo? Sim. Então, por que a gente despreza a lei de Deus, a ordem, o mandato de Deus, a palavra? A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então nós estamos aqui para alertar vocês. Obrigado, Deus. Estamos para alertar que se vocês não amarem a Jesus, vocês são malditos. Se não amarem a Jesus. A gente estava conversando essa tarde e uma pessoa disse assim, não, eu sou de Deus, eu sou tanto de Deus que eu já tive muitos livramentos. Aí alguém disse assim, conversou e falou assim, o que foi que o anjo disse para Maria, ô Moreira? Ele disse, eu não sei não. Ora, como é que você ama Deus, ama Jesus, não sabe nada de Jesus, o que ele diz? Não conhece. Como? Porque eu vejo essas adolescentes, tem uns cantores aí, a Beyoncé, né? Amam Beyoncé.
Aí sabe tudo. A Beyoncé que mudou o cabelo, ela tá namorando com o Brad Pitt, ela é uma pessoa que gosta de comer camarão, ela pinta as unhas de vermelho, e ela tal, sabe tudo. Por quê? Porque é idólatra, né? Ama o seu ídolo e sabe tudo. E por que a gente não sabe nada acerca de Jesus? Então, eu queria falar da crucificação porque isso muito me empolga, isso muito me motiva a amá-lo mais, porque eu ia para o inferno. E interessante que eu ia para o inferno achando que era bom. E eu ia para o inferno, uma vez uma pessoa falou para mim, mas Oswaldo, você é um cara tão legal, eu nunca vi você fazer nada absurdo, por que você foi ser crente? Eu falei, é porque exatamente eu também acreditava que eu era bom, eu acreditava que ia para o céu, mas eu descobri que eu não prestava, rapaz. Eu descobri que mesmo sem estar metendo a mão no bolso das pessoas escancaradamente, mesmo sem matar, mas eu ia para o inferno. Por quê? Porque eu não amava Jesus Cristo. Eu amava a mim mesmo. Eu queria satisfazer a vontade da minha carne, dos meus pensamentos, e eu descobri que eu era assim, filho da ira. Então, eu estava errado. E você quer dizer que eu estou errado? Eu não sei, amigo. Eu sei que eu descobri que eu estava errado. E Deus, ainda bem que teve tempo para eu me corrigir, para o Senhor me corrigir, para mostrar que eu era cego. E Ele me deu visão e agora eu ando na luz. Então, eu quero continuar assim. Então, gente, Jesus, o que era Jesus para os judeus? O que vocês acham? Os judeus amavam a Jesus? Ele foi amado, ele foi acolhido, pegaram Pilatos, Herodes, César de Roma, pegou a chave de Roma, a chave de Jerusalém e deu a Jesus Cristo, chamou a banda de música, tocou e disse, Jesus, você é bem-vindo, nós te amamos, você é bem-quisto, você é rei, você irá reinar no nosso lugar, faça o que quiser. Foi assim? Não. Então vamos ler as Escrituras. Capítulo 27 de Mateus, versículo 27. Diz o governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua esquerda e outro, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. E desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus,
pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Pai querido, vem abrir o nosso entendimento, porque só o Senhor pode do alto enviar-nos boas dádivas, dom perfeitos, luz, para que os nossos corações possam captar a tua palavra, o teu ensinamento, a tua vontade, o teu amor, porque de nós mesmos há muita incapacidade. Faz isso por amor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então já dá para ver que o tratamento que deram para Jesus foi um tratamento hostil, um tratamento de quem odeia. Mas por que tanto ódio? Qual foi o mal que ele fez? Qual foi a afronta que Jesus cometeu para ser tão odiado pelos judeus? Por que ele não veio aqui para o Venâncio, ao invés de ir para a Judeia? Aqui todo mundo ia tratá-lo bem, todo mundo ia colocar um tapete, rosas nas portas e dizer, vem Senhor Jesus, nós te amamos. Olha, nós te amamos. Será que seria assim, gente? Irmãos, não dá para a gente expor muito mais. João diz lá no capítulo 3 que Jesus Cristo, ele veio ao mundo como luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas por que amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. O problema está nas obras. O problema não está naquilo que eu falo. O problema está no meu coração. Eu hoje quase que cometi uma gafe muito grande. Eu fui convidado a fazer um serviço para um antigo cliente. Eu trabalhei para ele há uns 3 anos atrás. E ele morava num bairro ali no Aracati. E ele me convidou para executar um serviço na sua casa. E eu disse para ele, eu sei onde você mora. Você mora na rua tal, na número tal. Não, eu mudei. Eu agora estou morando 2 ruas depois. Estou morando na rua tal. E chegando lá, a esposa falou no quarto, olha fulano, é problema tal. E eu quase que recitava o nome da esposa dele. Eu quase dizia, fulana, vem me mostrar. Mas eu fiquei calado porque gato escaldado tem medo de água fria. E quando fulana saiu dentro do quarto, eu olhei, esperando uma morena de 1,57 m, saiu uma loira de 1,80 m, toda turbinada, e eu disse, meu Deus, eu já entendi, o negócio aqui não é mais a mesma coisa. Então, o problema é as obras. Eu só acolho aquilo que me é conveniente, aquilo que eu gosto. E depois ele saiu, eu fiquei comentando com o rapaz, gente, olha, que coisa terrível, porque eu disse para o rapaz, as minhas filhas, elas têm muita moral comigo, porque se eu estiver errado, elas gritam e eu calo a boca, porque eu sou doido pelas minhas filhas. Eu amo as minhas filhas. E eu penso que eu não seria capaz de sair da minha casa, abandonar. Olha o filho desse menino bonito, ele saiu de casa e está vivendo com essa mulher. Deixou os filhos, deixou um filho lindo em casa, e a esposa. Não foi por traição da esposa, foi porque ele encontrou uma menina mais jovem, aparentemente mais atraente. E o que está no coração dele é se dar bem, é o prazer da carne. E ele abandonou a sua esposa, o seu lar, o seu filho, para coabitar com uma outra mulher. E como é que isso se chama na Bíblia, irmão? Adultério. É adultério, né? É adultério. É adultério. As obras, coração. As obras eram más, são as obras dos homens. Porque eles têm um coração escravo do pecado. Um coração que o domina para o mal. Aí Jesus falou assim, vocês são filhos de Satanás. Nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Vocês são filhos de Satanás. Vocês querem saber por que vocês são filhos de Satanás?
porque vocês estão procurando me matar. E Abraão nunca foi homicida. Aleluia. Abraão viu meu dia e se alegrou. Vocês não praticam as obras de Abraão. Então, irmãos, os judeus juntaram esses fatos e outros mais, porque Jesus, como luz, quando ele chegava aqui, por exemplo, se nesse recinto aqui tivesse alguém desnudado, logo ia ver. Porque quando a luz acendeu, deu para ver tudo. No fundo, é por isso que a gente gosta de tanto ficar por trás. A gente gosta tanto de se esconder. É porque essa coisa que a gente chama de timidez, de retração, é ainda consequência lá do Éden de Adão. Quando Adão pecou, ele estava nu, Deus conhecia ele por dentro e por fora, mas quando ele pecou, que ele ouviu a voz de Deus, ele pum, correu, se escondeu atrás das folhagens. Porque o homem até hoje vive se escondendo de Deus. Mas Deus nos conhece por dentro e por fora. Quando nos deitamos, quando nos levantamos, Ele nos conhece. Ele sabe os nossos pensamentos. Então não adianta se esconder de Deus, meu amigo, minha amiga. Não adianta fugir de Deus, porque não é Deus, mas o teu próprio pecado vai te pegar. Então, gente, aí pegaram esses fatos e muito mais, cuspiram em Jesus, deram bofetadas, lança do seu lado, vinho e fel, pegaram suas vestes, lançaram sorte, título e blasfêmia, rei dos judeus. Mas, gente, isso era para se cumprir as escrituras. Aleluia. Porque Jesus veio ao mundo buscar e salvar os perdidos. Então, tem os perdidos que são achados. Tem outros perdidos que continuam perdidos. Então, por isso que nós viemos aqui hoje no Venâncio para buscar alguns perdidos e algumas perdidas que precisam ser achados. Glória a Deus. Eu sei que tem uns perdidos e uns perdidos que não serão achados. Mas tem uns perdidos e uns perdidos que serão achados. Glória a Deus. Faz assim. E quando Jesus, ele, naquela cruz, as pessoas, ele diz assim, olha, salvou os outros e não salva a si mesmo. Aquela voz era do inimigo. Porque Jesus não veio para salvar ele mesmo. Porque ele não precisa de salvação. Aleluia. Pilatos diz, eu tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar. Ele finta o olho em Pilatos e diz, nenhuma autoridade tu teria sobre mim, se do alto não fosse dado. Aleluia. Porque ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou, para depois reassumi-la. Então eu vim aqui para isso. Eu vim para dar a minha vida para salvar os perdidos. E é maravilhoso porque é interessante, irmãos, que a morte de cruz, ela durava em média 20 horas. O cara era pregado na cruz e ele demorava, porque tinha que ter espetáculo. Afinal de contas, o monte da caveira é lugar de espetáculo. Nós colocamos ali, menino levado. O menino pega o calango, amarra no rabo do calango e bota o calango para correr, bota o calango para entrar no buraco, depois puxa com cordão. O menino levado fez muito isso, não foi, irmão João? O menino levado pega o calango e bota o calango para escalar e puxa o calango. Então, o bom é espetáculo. Eu já vi menino botando formiga para brigar. O espetáculo da briga das formigas. Menino levado. De roça. Formiga de roça gosta de brigar, né? Fez muito isso, é menino levado. Foi menino levado. Então, mas Jesus foi colocado como espetáculo. Vamos colocar aí esse endemoniado, vamos colocar esse louco aí, vamos colocar como espetáculo, vamos fazer espetáculo com ele. Vocês sabem quanto tempo durou a crucificação? Quanto tempo foi? 3 horas. Da hora sexta à nona, de meio-dia a 3 horas da tarde. A Bíblia diz que ele deu um grande brado, como quem estava forte, como um rinoceronte, e rendeu o Espírito. Rendeu o Espírito, se entregou. Porque ele não poderia morrer em 3 horas. Jesus era muito forte para morrer em 3 horas. Ele não morreu, ele entregou o Espírito. A prova disso é que um centurião que estava na frente dele disse, verdadeiramente esse homem é de Deus.
Porque Glória a Deus. ele percebeu que eles não mataram a Jesus. Ele se entregou. Demorou muito pouco. Era muito pouco para ele morrer. Mas ele não morreu. Ele não foi assassinado. Ele se entregou na morte para salvar a mim e a você. Mas o gostoso não é isso, ainda tem mais. Aleluia. Isso é como um bolo com muito recheio, que tem mais sabor, que tem mais nutrientes para nós. As mulheres foram de manhãzinha levar especiarias lá para o corpo, porque todo rei tem que receber a especiaria, né? Mirra, aloés, tem que receber o banho aromático como rei. E elas foram para lá. E um anjo sentado na pedra disse: o que vocês estão buscando? Vocês estão procurando aqui Jesus? Vocês são tontas? Para cumprir a escritura, ele não está mais aqui, ele recitou. Já é terceiro dia. Hoje é o manhã da ressurreição. É aquele dia que vocês comemoram o dia da Páscoa, né? Amanhã o domingo de Páscoa, a ressurreição. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele diz uma coisa bem interessante que eu queria que vocês escutassem. Aqui no capítulo 28, vamos ler a partir do 5. Ele diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Versículo 8. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Oh, que coisa maravilhosa! Medo, porque se depararam com um anjo que estava ali no sepulcro. Medo, porque não entendiam bem. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Jesus ressuscitou. Mas alegria, porque Jesus era amado pelos seus discípulos, querido, ele retornara, aquele que alimentava a multidão, aquele que cuidava, chorava com os que choram. Ressuscitou, está vivo. Então, que alegria maravilhosa! Nós também ressuscitaremos. E ela sai com temor, tremor, mas sobretudo muita alegria para dar essa notícia, né? Como mulher gosta de falar, então vai ser vocês mesmos que vão dar notícia. Aleluia. Versículo 8 diz no finalzinho: correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus, no versículo 9, veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vocês viram essa expressão quando ele diz: digam aos meus irmãos. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Digam aos meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Vocês sabem quem são os irmãos de Jesus? Tem algum irmão de Jesus aqui? Tem alguma irmã de Jesus? Menino, eu estou falando que esses crentes batistas são muito fracos, viu? Então, o povo, para reagir, a gente tem que botar o destribilhador para ressuscitar o coração dos crentes batistas. E os irmãos de Jesus são todos quantos creram nele. São todos quantos o amam. Porque Deus tinha só um filho. Era o unigênito. Mas depois da ressurreição, Deus ganhou um monte de filhos e filhas. Vai dizer para os meus irmãos, conta para os meus irmãos que eu ressuscitei. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Se a gente tem um parente e ele morre, e já pensou, alguém diz assim: olha, não venha para o velório não, não venha para o sepultamento, porque o homem ressuscitou. Que alegria! Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Que coisa maravilhosa. Então, que notícia boa. Jesus não está morto. Ele está vivo.
E se ele está vivo, então a morte perdeu o domínio. Aleluia. A morte perdeu. É por isso que ele disse lá em João, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Então os crentes não morrem mais. Ah, mas que cara bobo. Eu conheci crente fulano tal que morreu e sepultou. Não, ele dormiu. Ele está passando uns dias na sepultura, na cova, mas quando Jesus vier, ele vai dizer, acorda meu filho. Vamos lá para o reino de glória e graça que eu tenho para vocês. Vamos lá. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Então vamos lá. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, não precederemos os mortos, mas ressuscitaremos, iremos com ele após. Então, que notícia maravilhosa. Os judeus pensavam que haviam matado a Jesus. Mas eles não mataram a Jesus. Eles apenas plantaram a semente. Quem foi que já plantou uma semente aqui? Alguém já viu uma semente de milho? Quantos grãos de milho dá? A gente planta 1 grão de milho. Nasce, se a espiga for cheia, eu acho que não tem menos do que uns 500 grãos de milho numa espiga de milho, não. Mas Jesus foi muito mais. Ele foi como uma semente que foi plantada na terra. E muitos filhos brotaram. Glória a Deus. Muitas filhas surgiram por causa dessa semeadura. Porque ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. E os frutos estão aqui. E a gente está buscando mais frutos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Então, começa uma crucificação dolorosa, uma crucificação de escárnio, e termina numa ressurreição maravilhosa, em festa. Os pilantras ainda pagaram os soldados. Olha, eu vou dar um dinheiro para vocês para dizer que alguém veio aqui e roubou o corpo dele. Mas a Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Passou cerca de 40 dias ali, passeando no meio deles, com a bandeira da vida na cara dos incrédulos. Aleluia. Por isso o irmão Paulo pôde perguntar, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Estamos aqui para cantar e contar a vitória que os crentes têm sobre a morte, sobre o pecado em Cristo Jesus. Por isso que a gente não para numa sexta-feira negra, mas a gente celebra naquela manhã de domingo festiva, porque a morte ela foi erradicada para a glória de Deus Pai. E é interessante que aqui no versículo ele falou que os viria na Galileia. No versículo 16 do 28 ele vai dizer assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus. Toda a autoridade. Toda autoridade. Jesus tem toda a autoridade. É por isso que ele faz tudo o que quer. Falando em autoridade, eu lembrei, aqui narra, nessa mesma crucificação, tem muitos fatos. Eu vou só falar para os irmãos um fato. E é curioso, é uma nota interessante. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, o véu do templo rasgou de cima para baixo. O que é que nós temos aí? Irmãos, ninguém era louco de rasgar o véu do templo, dada a importância daquele véu. Aquele véu era a separação do santo para o santo do santo. Ninguém podia, senão o sumo sacerdote, adentrar após o véu. E aquele véu era tido uma importância tremenda. A altura dele era uma altura enorme. Muitos côvados de altura, muitos metros.
de altura. Talvez, eu não me recordo, mas talvez 12 metros. Era entre 12 a 24, mais ou menos assim a altura do véu. Dada também a potência do véu, um homem não conseguiria rasgar. Não conseguiria rasgar, ele não teria coragem de rasgar, que ele morreria na mesma hora. E o véu rasgou de cima. Por que não de baixo para cima? Porque foi de Deus. A salvação veio de Deus. Aleluia. E desceu até nós. O véu se rasgou dizendo o seguinte: não é só mais o sumo sacerdote que pode chegar a Deus. Qualquer um, filho e filha, pode chegar a Deus. Vinde a mim, os cansados. Vinde a mim, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Não caia nessa tapação. Eu tenho que arrumar um padrinho. Isso aqui não é política, meu irmão. Isso aqui não é tapeação de político. Você não precisa de madrinha para chegar até a Deus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o intermediador, Ele é a escada que está entre a igreja na terra e a porta do céu. Jesus é essa escada. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. A salvação, amados e amadas, é um presente, uma dádiva de Deus. Então esse véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso. E ele disse agora: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, toda autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá agora fazer discípulo. O que é discípulo? Discípulo é alguém que é ensinado, alguém que aprende com o mestre. Vá fazer seguidores meus. Vá chamar pessoas para aprenderem de mim, porque ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, os achados são os discípulos. Façam discípulo. Façam discípulo no Venâncio, no Aracati. Aonde houver pessoas, façam discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora. Agora não pense como os espíritas, não. Não procure ver Jesus aqui no vácuo, não. Porque Jesus está em cada vida aqui que já foi alcançado pela graça de Deus. Não pense sequer no anjo voando, não. Pense em Jesus no teu irmão. O Jesus que está em você está no teu irmão. A vida dele está em nós. Ele está conosco e está em nós, para a glória de Deus Pai. Foi Ele que nos trouxe aqui. Muito obrigado por esses momentos de atenção, que vocês possam refletir nesse tão grande amor cantado aqui pelo irmão, falado por nós, porque é o amor que fez com que o céu baixasse e pudesse, por graça, elevar a terra ao céu. Mas a terra são aqueles que têm crido. Amém. Muito obrigado. Encerrando a irmã. Não gravar isso, viu? Desligar aí. Já começou, vai terminar. Não vou falar. Oh, Deus. Foi carne, foi sangue. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem a chuva da terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que
Estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louve ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira mintar, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim meu louvor encerrar. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Aleluia, Deus. Amém?